Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo numa política que mudou a cara do ensino profissionalizante no Brasil: as ações afirmativas. Sabe, é um tema que transformou a vida de muita gente, mas que também, nossa, gera muito debate. Então, bora usar os dados e a história por trás disso tudo para a gente entender o cenário completo. E a grande questão que fica é: a política de cotas no ensino técnico foi um sucesso e ponto final? Ou é uma solução que, na verdade, ainda tem um chão enorme pela frente? A gente vai investigar os dois lados dessa história para tentar responder essa pergunta. É um avanço real ou uma política incompleta? Bom, toda política surge para resolver um problema, né? E nesse caso aqui, o problema era gigantesco. Por décadas, o acesso a um ensino técnico de qualidade era um privilégio para pouquíssima gente, deixando de fora sistematicamente estudantes negros, indígenas e de baixa renda. Na prática, isso criava um ciclo vicioso que não terminava nunca. As escolas técnicas de ponta, que deveriam ser um motor para a mobilidade social, acabavam fazendo o contrário, reforçavam as desigualdades do país, mantendo as oportunidades sempre nas mãos dos mesmos grupos. E aí veio a lei de cotas. Mas olha, ela não foi um presente, não. Foi o resultado de, nossa, décadas de luta de movimentos sociais para criar uma resposta estrutural para um problema que era e ainda é estrutural. Certo, então a lei foi criada. Mas e aí, qual foi o resultado na prática? Os números que a gente vai ver agora mostram uma mudança que é sinceramente impressionante no perfil dessas instituições. O impacto é massivo. A gente está falando de mais de 1.400.000 estudantes. Pensa só nesse número por um instante. É quase 1,5 milhão de trajetórias de vida que foram alteradas, de portas que finalmente se abriram para quem antes só as via fechadas. E agora, olha que interessante esse slide. Ele simplesmente desmonta uma das críticas mais comuns. Os estudantes cotistas não só conseguem acompanhar, como eles se formam numa taxa maior que os não cotistas. Isso põe por terra aquele argumento de que a qualidade do ensino ia cair. E a política não ficou parada no tempo, o que é ótimo. Ela foi evoluindo. Como a gente vê aqui, ela foi aprimorada para incluir novos grupos, como os quilombolas, e para ajustar as regras. Por exemplo, garantir que os cotistas concorram primeiro nas vagas gerais, o que torna o processo todo ainda mais justo. Ok, os resultados no nível federal são bem claros. Mas a história não termina aí, não. Quando a gente muda o foco e olha para os estados, a gente encontra uma falha bem crítica no sistema. É quase como se estivéssemos falando de dois países diferentes. O problema todo é que a lei de cotas só vale para as instituições federais. E as estaduais ficam de fora. Isso cria o que a fonte chama de assimetria regulatória. Um nome meio complicado, né? Mas na prática é um sistema quebrado em dois. De um lado, regras claras de inclusão, e do outro, um cenário onde cada estado decide o que fazer ou, muitas vezes, não fazer nada. E esse slide aqui deixa o problema escancarado. Para um estudante, o caminho para uma educação de qualidade pode ser direto e claro, ou pode ser cheio de curvas e incertezas. E o que faz a diferença? Simplesmente se a rede de ensino que ele tenta entrar é a federal ou estadual. O resultado disso? Uma verdadeira loteria geográfica da oportunidade. Uma política que foi criada para combater a desigualdade acaba, ironicamente, criando novas formas de desigualdade entre os estados. Mas mesmo nos lugares onde as cotas existem, o desafio não acaba na matrícula, na porta de entrada. Tem uma questão ainda mais profunda, que é a do pertencimento. Então, o ponto crucial é esse. Acesso é sobre abrir a porta. Pertencimento é garantir que a pessoa que entrou queira e, mais importante, possa ficar dentro da sala. É se sentir parte do lugar. Essa citação da pesquisadora Nilma Lino Gomes resume a ideia perfeitamente. Ações afirmativas são instrumentos para produzir uma nova cultura institucional. Ou seja, o objetivo final não é só mudar quem entra, mas transformar a instituição por dentro de verdade. E como se faz isso? Não é só com a reserva de vagas. É preciso mexer em tudo. Repensar o currículo para incluir outras histórias, diversificar o corpo docente para que os alunos se vejam ali, criar um ambiente no campus que seja acolhedor para todo mundo e, claro, conectar esses estudantes a oportunidades de emprego justas depois que se formam. Então, no frigir dos ovos, onde isso tudo nos deixa quando a gente olha para o quadro geral? Bom, chegamos ao ponto central. A análise mostra que não existe uma resposta simples de sim ou não. A gente precisa aceitar duas verdades ao mesmo tempo. A política de cotas é, sem a menor dúvida, um avanço histórico.
e ao mesmo tempo uma construção inacabada, sabe? Uma ponte que ainda não chegou ao outro lado. E reconhecer essa realidade dupla talvez seja um único ponto de partida honesto para a gente descobrir o que vem a seguir. Fica a pergunta: qual é o próximo passo para uma educação que seja de fato justa para todos?